Família ganduense. O programa Zebrão Falando Francamente desta semana, de 11 a 17 de setembro, vai mais uma vez abordar assuntos de interesse dos leitores. O assunto que está dominando toda a cidade foi o envio pelo prefeito Ivo Sampaio Peixoto de Gandu à Câmara de Vereadores do projeto de lei em regime de urgência para a instalação do esgotamento sanitário da cidade. Todos nós somos a favor de uma obra tão importante. Nos posicionamos contra, porque nele vem embutido a cobrança por toda a vida de uma taxa de 80% do valor da conta da água. O nosso leitor que está assistindo a este vídeo, pare e pense: se a sua conta de água for de R$30, ela passará para R$54. Se você hoje pagar R$50, o projeto sendo aprovado pela Câmara, você terá de desembolsar R$90. Uma matéria de tão relevante importância. O prefeito, no seu jeitão de militar e ditador, sequer marcou audiência pública para discutir com todos os segmentos da sociedade, para mostrar os prós e os contras. Não. Ao invés da participação do povo, ele prefere usar do seu autoritarismo. Como procede à frente das suas empresas em que é gerente. Dos 13 vereadores da casa, 7 já se manifestaram contra, não ao projeto, mas contra a cobrança de mais um imposto de 80% do valor do consumo da água. Os vereadores José Antônio Gil Calheira, Júnior Buranas, Velho da Rádio, Júnior Matos, Josuel da Bela Vista e Jai das Casas Populares já afirmaram que vão votar contra, vão votar a favor do povo, que votarão contra a cobrança do imposto de 80% sobre o valor do consumo da água. Estamos aguardando que outros vereadores se manifestem a favor do povo. Estamos colocando em nosso blog a foto dos 7 vereadores que já declinaram suas posições ao lado do povo. É obrigação do governo federal fornecer saneamento básico a todos os cidadãos. E para isto já paga-se impostos que não são poucos. Inclusive, na conta de água também se paga imposto. Ou seja, paga-se 3 vezes por uma única prestação de serviço. Os impostos que os cidadãos pagam têm ou deveriam ter a finalidade de proporcionar, entre outras coisas, o saneamento básico. A Embasa sustenta a indefensável cobrança das tarifas de esgoto, alegando que o seu valor deve ser proporcional ao consumo de água, já que toda água que entra no imóvel deve ser eliminada pelo esgoto, tentando, desta forma, dar legalidade aos seus argumentos. Em 2010, a ex-prefeita Irismar tentou, mas não conseguiu impingir ao povo a cobrança. Mas a Câmara de Vereadores rejeitou o absurdo, quando agora volta o mesmo projeto, tendo o prefeito Ivo afirmado aos urubus da Embasa que a votação seria tranquila, pois ele tem 10 dos 13 vereadores. Não tem. O projeto não vai passar. Chegou a hora de sabermos quem está ao lado do seu eleitor. Você que votou no seu candidato o ano passado, procure e diga-o se votar a favor da cobrança do imposto. Em 2016, procure outro para ser seu eleitor. E nós sempre estaremos publicando, para reavivar a memória do povo, os nomes e as fotos dos vereadores traíras, dos vereadores que vivem pendurados nas virilhas do prefeito.
Não venha o prefeito alegar que com saneamento básico virão indústrias para a cidade, pois é a mais deslavada mentira. E nem venham com promessas que aqui em Gandu será cobrada uma taxa menor, porque é lei estadual. Só outra lei para diminuir o valor da taxa, o que o governo estadual não aceita. Prepare seu projeto, senhor prefeito. Dê entrada no Ministério das Cidades, pois os municípios com população de menos de 50 mil habitantes, como é o caso de Gandu, são atendidos com recursos não onerosos que não exigem retorno, apenas contrapartida do Estado pelo Orçamento Geral da União. Está na hora dos estudantes irem às ruas, às praças públicas, protestar contra a possível cobrança do imposto, que nós chamamos de, com sua licença, de taxa da bosta. E se o morador da cidade não for consumidor da água da Embasa, tiver uma cisterna que providencie uma fossa, pois não poderá fazer o seu despejo sanitário. É um projeto que vai atingir a todos, indistintamente, onerando sensivelmente toda a população ganduense que recebe em sua casa a péssima água que é fornecida pela Embasa. O projeto ainda não foi encaminhado à comissão competente, porque a Câmara de Vereadores de Gandu tem em sua presidência um cidadão que é leal ao seu povo e aos seus eleitores. O vereador Ziel Barreto não se curva a gritos nervosos de quem quer que seja. É um vereador que honra o seu mandato e por isso é reconhecido pelo povo. No dia da votação do projeto, devemos todos comparecer e encher a galeria da Câmara, sem baderna, mas com palavras e frases de protesto. Será importante para que o eleitor olhe bem a cara dos que votarão com o prefeito e contra o povo. E quando eles baterem suas portas pedindo seu voto, pensando que tudo caiu no esquecimento, você enxote-o e mande ele pedir o voto ao prefeito. Nota 0 para o prefeito Ivo Peixoto e para os vereadores que o acompanharem. Até a próxima quarta-feira, se assim o bom Deus permitir. Um abraço, Gandu, um abraço, região, um abraço, Bahia e um abraço, Brasil.